Dar e ser feliz. Assim se titula este episódio. Dar, ser alegre e dar. O olimpismo é uma dádiva. Praticar desporto é o melhor de dois mundos. É dar e receber. Representar o país não tem preço. Quem não se lembra do não vim competir, vim ser feliz, com que Eliane Boal brindou o mundo olímpico dando uma pequena lição de humildade, de querer e de sonhar. Foi há 2 anos, no Rio de Janeiro. Trazendo à tona o que de facto é ou deve ser o que mais importa nos Jogos Olímpicos. A ginasta abandonou a competição, estuda na China e de férias na sua praia recebeu o PIN Olímpico, imposição exclusiva para quem representa o seu país nos Jogos. Recebeu pelo que deu. E também peço uma ginasta que é para fazer a entrega simbólica do PIN Olímpico. Márcia vai oferecer Esse é o PIN Olímpico, é o PIN de Rio 2016 oficial. para Tira e põe aqui. Uma vez olímpica, olímpica sempre, ao ritmo do futuro da ginástica rítmica. Tiramos o chapéu à dádiva, ao momento, à partilha. Tiramos o chapéu em Tira-Chapéu, onde a Academia Capelinha dá passos sustentados em prol da inclusão da comunidade e onde por estes dias foi surpreendida pela mesma dádiva. De uma assentada, chegaram às suas instalações diversos materiais de apoio desportivo escolar para distribuição pelas associações daquele bairro da capital. A obra foi de João Naré, um velho amigo de Cabo Verde. Lutador, campeão de MMA, após uma das últimas visitas à cidade da praia e apercebendo-se de algumas necessidades locais, prontamente se dispôs em Portugal a angariar ajuda para que em Tira-Chapéu seja menos hostil a luta do cotidiano pela integração e inclusão. Não podendo estar presente, Naré enviou uma mensagem em vídeo e fez-se representar pelo amigo e parceiro Leonardo Cunha, diretor executivo do Comitê Olímpico. O Naré é um atleta conceituadíssimo, é um grande campeão, mas mais do que um campeão, é uma pessoa com um coração enorme. E é uma pessoa que quer mudar o mundo pelo bem, fazer a sua parte. E ele achou que, junto das pessoas que estão dentro da sua associação, que são os seus guerreiros da Associação Naré Fighters, conseguia claramente fazer um judo da mão, que é uma expressão muito cabo-verdiana, e conseguir um rol de donativos, neste caso materializa-se em meio da tonelada de equipamentos esportivos, vestuário, equipamentos escolares, e conseguir efetivamente trazer este material para estas crianças, e o resultado está à vista. Tira-Chapéu é hoje outro bairro, graças ao desporto e à cultura. Vai chutando para canto as dificuldades, muito por culpa de gente como o Djalal Almeida, que se mostrou agradecido e sensibilizado. É dar bom uso ao material, é tratá-lo bem e continuar a desenvolver o nosso desporto através de gestos nobres do mestre Naré e de louvar. Só temos que agradecer. Agradecer que Deus lhe abençoe, toda a sua equipa, e que continue na onda do caminho do bem. Valeu. Valeu até a dança da Creteu. Que dança e torna a dançar, como na saudação de chegada aos atletas que representaram Cabo Verde em Argel durante os Jogos Africanos da Juventude. Mais do que as medalhas de prata da equipa feminina de handball, da karateca Emílio Soares e dos recordes absolutos dos 100 e 200 metros da velocista Adriana Almeida, há que relevar como toda esta gente dá de si. Tudo. Assim entenderam os dirigentes federativos e chefes de missão que em conferência de imprensa assinalaram o cumprimento dos objetivos e um inigualável espírito de grupo. É também desta matéria que se fazem campeões. Uma questão de camaradagem. Aquilo que nós inicialmente solicitamos é que
no início não fossem vários cabo-verdes, isso quer dizer que não fosse só o atletismo, o taekwondo e música, e que fosse realmente uma delegação. Uma delegação que fosse representar Cabo Verde, e foi o que nós conseguimos. Quase uma família. Uma família, é isso. Como a equipa que representou o país no bem-sucedido projeto de Futebol Net, que teve na Gâmbia a primeira experiência a rasgar horizontes. De novo na EFAT, onde voltamos para conferir sentimentos e sensações, foi a este querer, ao entusiasmo com que estes jovens vestem as cores da escola da Achada Grande de Trás, que o país foi beber. Vocês nunca tinham viajado, pois não? Não. É a primeira vez que saíram do país, foi agora? Uma oportunidade. Foi? E de tal? E foi muito bom. E apesar de não termos ganhado, mas e divertimos muito. E fazemos muitos jogos. E ficámos no hotel, brincámos na piscina. Lá está. O desporto também é isto. Convívio, novos contactos, novas experiências. Ou não fosse o Futebol Net, uma metodologia de intervenção social que visa sobretudo potenciar uma melhoria de vida. Como a que o Graciano Ulisses ambiciona, sentir-se o Pogba e jogar no Real Madrid. É também, e muito, de sonhos que se faz o desporto. Como é que descreves esta ida à Gâmbia? Bom, para nós, se calhar, foi um orgulho. Aliás, se calhar não, é um orgulho mesmo. Sair dessa comunidade, Sim. debaixo de muita dificuldade, se calhar ninguém acreditava. Fizemos nosso trabalho, nem nós tínhamos a esperança que íamos. Acreditar sempre. Onde se fala de esperança, onde o futebol é o fio condutor para o respeito, para o esforço, para o coletivo, para a tolerância, para a amizade. Princípios tão caros, valores tão fundamentais na busca de um caminho, que pode muito bem ser o da felicidade. E que é o espírito de outra comunidade, em outra colina da cidade, o mesmo rol de dificuldades, a mesma exclusão. E cá vamos nós, na ponta d'água, vive-se um mundo de histórias, um sem fim de representações sociais, quase todas com uma forte marcação na luta, na desigualdade, na exclusão. Quase todas elas com uma ligação estreita ao futebol e à escola Maracanã, que é muito mais do que um sítio onde se ensinam os putos a jogar futebol, como se eles precisassem de ser ensinados. A bola é deles. A dádiva tem uma lista interminável de nomes, tantos quantos são aqueles, porque todos os dias se chamam 250 de crianças. Cadê então? Estás bom? Olha lá uma coisa, não falas português, só crioulo. Sabes alguma palavra de português? Olha ali a câmara a falar contigo. Sabes alguma palavra? O que é que falas português? Bom dia, diz lá bom dia. Bom dia. Ah, afinal sabes. Sabes falar português, não sabes? Percebes o que eu digo? Andas a estudar? Na escola Maracanã? Estás de férias? Já sei que queres ser. Já vi que tu tens muito jeito para a bola. Tu és um craque. Não és? Quantos anos tens? 12. E olha lá, porque é que tu te chamas Dedé? Qual é o teu nome mesmo? Adilson. Ah, mas Dedé é nome de futebolista, não é? Nome de craque da bola, Dedé. E olha lá. Tu um dia queres ser jogador de futebol a sério, não queres? Já tens clube? Qual é? Não. E outro clube assim do mundo? Qual é que gostavas de ser? Sporting e Barcelona. Sporting? Barcelona. Ou Barcelona? Olha, estás a ver, é como eu. Eu também sou do Sporting e do Barcelona, dos dois. Mais nada. Olhem bem, é o Dedé, que um dia será como o Dembélé ou o Mbappé. A Maracanã é uma associação cultural e desportiva que, com base num total voluntariado, transmite conhecimentos, valores, princípios e tenta dar um rumo de vida a tantas e tantas crianças. Como o Hélio Semedo, que aqui neste campo, nesta história, se apresenta como defesa central e capitão do clube e da seleção de sub-17. Fui escolher essa posição porque tenho garra, que eu acho que cada lance é para ser ganho. A bola tem que permanecer na nossa posse, custa que custar, é isso. É isto, a bola é nossa, melhor, é deles, da escola Maracanã. Estes miúdos tinham em grande número tudo para dar errado. O futebol e a obrigatoriedade do estudo académico abrem-lhes claramente outros estudos. Esta é a dádiva na ponta d'água. Esta é a justificação para tantas crianças às 7 da manhã no campo da bola, mesmo durante as férias.
período da férias, mas não estamos a preparar criança para a vida, nós queremos preparar grandes homens. Claro. E quem por muito tempo, perde muito tempo a dormir, perde muito tempo em muitas coisas na vida. E quem levanta logo de manhã, ou pouco tempo tem deitado, consegue muito mais. E as pessoas que têm sucesso precisam de pouco tempo para dormir. Lá está. Dar e receber. É a dádiva da vida, claro. Carlos Benito não esconde que gostava de ver alguns dos seus meninos a seguirem o caminho do sucesso no exigente mundo do futebol. No momento, é dar-lhes alegria e objetivos, dar-lhes vida, mostrar-lhes um caminho que pode muito bem ser o da felicidade. Dar para ser feliz.